Oi, pessoal! O processo penal brasileiro, vamos combinar, às vezes parece um labirinto sem fim. Mas e se a gente olhasse para tudo isso como uma corrida? Isso mesmo, uma corrida de revezamento cheia de regras, prazos e momentos super decisivos. Bora entender como essa competição funciona na prática? Pode parecer meio estranho, né? Uma corrida e a lei. Mas olha, essa analogia é a chave do negócio. É o que vai ajudar a gente a entender como a justiça criminal começa a se mover aqui no Brasil. Cada etapa, sabe? Desde a largada até a linha de chegada, tudo corresponde a um artigo específico do nosso Código de Processo Penal. E toda corrida que se preze começa com o quê? O disparo da arma e um cronômetro zerado. No mundo do direito, esse cronômetro é ligado por uma regra fundamental, o artigo 38. É ele que define o tempo que a vítima tem para dar largada. O nome técnico é prazo decadencial. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. É um prazo do tipo ou vai ou racha. Se a vítima não age dentro desse tempo, acabou. Perde o direito de iniciar a ação. E por que essa regra existe, afinal? Para garantir segurança jurídica. Pensa bem, evita que alguém possa ser processado para sempre por um fato antigo. É como ser desclassificado da prova antes mesmo dela começar. Então tá, mas quando é que esse cronômetro começa a contar? O artigo 38 é bem claro sobre isso. O ponto de partida é o dia em que a vítima descobre quem foi o autor do crime. A partir desse momento, a janela de oportunidade fica aberta por exatos 6 meses. E olha, nem um diazinho a mais. 6 meses. Guarda bem esse número. Ele define tudo no começo do jogo. É um prazo fatal mesmo. Perder esse prazo significa que a chance de buscar justiça por aquele caminho específico, se esgota para sempre. O portão da pista se fecha e não tem como reabrir. Simples assim. Ok, beleza. A vítima decidiu correr e tá dentro do prazo. Mas quem é que corre de verdade? Aí a gente vai para a próxima etapa da nossa corrida, a passagem do bastão. E quem dita as regras aqui é o artigo 24. Na grande maioria dos crimes, pensa em homicídio ou roubo, por exemplo, a ação é o que a gente chama de pública incondicionada. O que isso quer dizer? Que o Estado, representado pelo Ministério Público, já é o corredor titular. Ele não precisa de autorização de ninguém para começar a corrida, porque a gravidade desses crimes afeta a sociedade inteira. Bastou saber do fato, ele já pode agir. Só que em certos crimes, como uma ameaça ou alguns tipos de lesão corporal, a lei entende que a decisão de processar ou não deve ser da vítima. É uma forma de proteger a privacidade e a autonomia dela. Nesses casos, o Ministério Público fica ali, na linha de partida, só esperando. A vítima precisa formalmente passar o bastão para que ele possa começar a correr. E esse ato de autorizar tem um nome: representação. Essa passagem do bastão acontece em 3 passos bem definidos. Primeiro, a vítima faz a representação, que é a autorização para o processo. Segundo, com essa autorização em mãos, o Ministério Público pega o bastão, ele assume a liderança. E terceiro, ele dá a largada oficial, que é quando apresenta a denúncia à justiça. Aí sim, a corrida começou de verdade. Certo, o bastão foi passado, o corredor do Estado está na pista. A pergunta agora é, existe um ponto em que não dá mais para voltar atrás? A resposta é sim. E essa regra, a da irreversibilidade, está lá no artigo 25. A denúncia, como a gente viu, é o momento em que o Ministério Público formaliza a acusação na frente de um juiz. Esse ato é como se o corredor do Estado cruzasse uma linha de partida definitiva. E a partir desse ponto, a natureza do processo muda completamente. E aqui está a regra, direto da fonte. O artigo 25 do Código de Processo Penal diz que a representação se torna irretratável. Traduzindo, a vítima não pode mais chegar e dizer pensei melhor, quero parar tudo. E por quê? Porque uma vez que a acusação foi formalizada, o caso deixa de ser só do interesse da vítima e passa a ser de interesse público. Então, o ponto crucial é esse. Depois que o Ministério Público começa a corrida, ela tem que ir até a linha de chegada. A disputa agora é pública. E o interesse da sociedade em ver o caso resolvido acaba se sobrepondo ao desejo individual da vítima de desistir. Bom, a gente já viu o cronômetro, a passagem de bastão e o ponto sem volta. Mas e se alguém achar que o competidor errado está na pista, hein? Para isso, a lei prevê uma espécie de checagem das regras do jogo, um desafio de legitimidade. E isso é abordado no artigo 100 do CPP. Essa é uma pergunta importantíssima. O que acontece se a parte que está acusando não tiver o direito de estar ali? Ou se o réu não for a pessoa certa? A lei precisa ter um jeito de garantir que só os competidores legítimos participem da disputa, né? E aqui um detalhe para ter muita atenção. Existem 2 artigos 100 que podem gerar uma confusão danada.
O do Código Penal, ele define os tipos de corrida, digamos assim, mas o do Código de Processo Penal, que é o nosso foco, é a ferramenta para a gente contestar quem está correndo. Basicamente, essa regra funciona como um árbitro. Ela permite que a defesa questione a legitimidade do Ministério Público, por exemplo, ou o contrário. E por que isso é tão importante? Para garantir que a competição seja limpa e para evitar que o processo todo seja anulado lá na frente por uma falha básica. É, no fim das contas, uma garantia de justiça para todo mundo. Então, como a gente viu, o começo de um processo criminal não é só um ato isolado, é uma verdadeira maratona processual. Começa com o cronômetro dos 6 meses para dar segurança, passa pela delicada entrega do bastão ao Estado para respeitar a vontade da vítima e avança por um caminho que, em certo ponto, não tem mais volta, tudo em nome do interesse público. E sempre com regras para garantir que só os competidores certos estejam na pista. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Com tantas regras, prazos e pessoas envolvidas, desde a vítima até o Estado, a pergunta que fica é: ao final de uma corrida tão complexa e tão regulada, quem é que vence de verdade a corrida por justiça?